Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre assistencialismo exagerado aqui em Moçambique, sabe? Nós sabemos como foi construída a nossa pátria, Moçambique. Nós somos moçambicanos e gostar da pátria faz parte de qualquer cidadão que mora em qualquer parte do mundo. Sempre vai tentar buscar maneiras de despertar o seu povo, fazer com que ele acorde, com que ele tenha a capacidade de pensar, a independência, a técnica e tudo mais, para que aquele povo melhore. E nós somos 65% população rural. E eu quero falar aqui de assistencialismo, mas um assistencialismo exagerado. Por quê? Porque depois das guerras terminarem, a luta lá com Portugal e tudo que aconteceu, os moçambicanos passaram a ter uma visão diferente sobre o Estado. E como naquela época o governo era socialista, era influenciado por Alemanha, por Rússia, esses países que se declararam há bastante tempo naquela época como socialistas, eles decidiram implementar isto aqui em Moçambique. E a primeira coisa que fizeram foi passar todas as empresas que antes eram do governo português para Moçambique e estarem sob posse do Estado. A maioria delas faliu. Eu já falei várias vezes aqui. E o mais incrível que pareça, o Estado começou a trabalhar a mente das pessoas, o ideal das pessoas, como eles tinham que viver, como eles tinham que acreditar que era a nossa pátria. E eles começaram, nós podemos ver em vários vídeos do primeiro presidente de Moçambique após a independência, que é Samora Moisés Machel, ele falando sobre o tribalismo, que era uma luta forte, porque existia uma separação entre as culturas. Nós temos aqui diversas culturas, temos Macua, temos os Lomões, temos aqui Macondes, temos esses caras de Maputo, já me esqueci, pá, depois, eu não sei como é que me esqueci esses caras de Maputo, mas esses caras de Maputo aí. E nós conseguimos perceber que esses diversos povos que se construíram há bastante tempo, eles sempre guerreavam entre si sobre importância, sobre valor, sobre quem eu sou. Eu sou um Xangana, esses são os caras de Maputo. Eu sou uma Xangana, eu sou um Macena. Cara, as pessoas já criavam aquele poder de que eu sou. Eu tenho mais importância, eu não tenho, vocês não sabem nada. E cara, a luta que o presidente já trazia naquele início, a luta de ideais, a luta mental, era unir o Moçambique em um só. Fazer de Moçambique uma só pátria. Fazer com que Macuas se entendessem como as Xanganas, que falam um dialeto diferente do que falam Macua, como as Cenas, Machuabos e por aí vai. Então, para vocês, para todo mundo se entender, cheio de culturas, cheio de povos dentro de Moçambique, precisou de uma estrutura, de uma estratégia que o governo precisava tirar. E hoje eu posso dizer que isso avançou muito, apesar de ainda existirem raízes no fundo desse tipo de problema, os Macuas se sentirem um pouco inferiorizados e os Machangaras se sentirem um pouco superiores de alguma forma. Sempre existe isso. E os do sul acharem que os que estão no sul são... você nascer no sul é melhor que nascer no centro do país, ou acreditarem que nós somos os melhores. Existe isso. Você pode dizer não, não existe, mas existe aqui em Moçambique, existe essa mini separação. E você consegue ver quando um moçambicano natural do norte, que é Macua ou Maconde, ele quando sai para o sul, o comportamento dele é super diferente, porque lá as pessoas vivem de forma diferente, a cultura lá é outra. Então Moçambique é muito diverso. Se você for para o centro, também você vai notar uma diferença da cultura, da forma como eles enxergam, de como eles cresceram, de como eles acreditam que o mundo é. E isto acontece nesta pátria. E tudo isso foi influenciado pelos nossos antepassados, né? Nossos, não antepassados, porque não é tanto tempo, 1975, né? Os líderes daquela época tentaram criar estruturas para manter a cultura existente no país e seguir. E é aí onde entra o assistencialismo. Quando começamos a entrar um pouco para a política moçambicana, nós conseguimos ver que o Estado começa a instrumentalizar a mentalidade dos moçambicanos, a esperarem do Estado, a esperarem que tudo
que é para acontecer, o Estado vai resolver. No início faz muito sentido que o Estado ajude e facilite, crie condições para que hajam estradas melhoradas, escolas melhoradas, hospitais, condições básicas de saneamento, saneamento básico. É necessário, mas isso começa a ficar exagerado e nós começamos a notar isso, não só em pessoas comuns que vivem nas zonas rurais, mas também em líderes. Nós podemos ver que os líderes africanos vivem de ofertas. Eles, ao invés de criarem uma mentalidade de produção, de que nós precisamos ser produtivos, nós precisamos criar uma sustentabilidade interna, e essa sustentabilidade tem que ser familiar, mas dentro da família nós somos ensinados a buscar simplesmente o assistencialismo, esperar que o governo nos ajude, esperar que o governo nos dê emprego, esperar que o governo nos direcione, esperar que o governo nos dê vias e visões de como as coisas vão ser. E você começa a notar no povo moçambicano uma idolatria ao governo, de tal forma que mesmo o próprio povo, sabendo que não tem como o governo lhe ajudar, que o governo está mais preocupado em sacar dinheiro para o bolso das pessoas que estão gerindo o Estado ou o governo, ainda assim eles acreditam que só o governo pode salvar a vida deles. E essa mentalidade foi criada pelo próprio governo. E hoje tu vês que o governo está tentando lutar para que essa mentalidade acabe. Começou a saga do empreendedorismo com o antigo presidente da República de Moçambique, o incentivo à agricultura, que já vem há bastante tempo. Mas nós conseguimos notar que estamos presos a uma crença que é muito difícil de se arraigar. É só nós conseguirmos ver o nível de empresários que nós temos em Moçambique. Se você for a ver, os maiores empresários de Moçambique estão ligados ao governo. Os maiores empresários deste país. E às vezes o governo interfere bastante nas empresas. Por quê? Porque estes do governo também cresceram sob a mesma crença. Nós queremos receber, nós não queremos construir nada, não temos tempo para construir nada. O que nós queremos é simplesmente ganhar dinheiro. Vocês podem trabalhar, nós vamos vir, vamos impor leis, vamos dificultar até vocês nos deixarem ser sócios dessa empresa, até vocês nos deixarem e cara, e essa estrutura começa a criar um ambiente de corrupção, de medo, de você pensar, cara, por que eu vou pegar meu dinheiro, colocar num país em que há insegurança política primeiro, há excesso de corrupção dentro do seio. Cara, a corrupção não está apenas na sociedade, mas está até nos líderes, que é muito óbvio. Então, por que eu falei não está apenas na sociedade e não disse não está apenas nos líderes? Porque tem um cara que disse uma vez que para tu saberes se o presidente ou o líder é corrupto, ele veio da sociedade. Então a sociedade é corrupta. Ela foi construída sob bases corruptas. Ela foi incentivada, foi impulsionada pelo próprio Estado a ser assim. É aí que você começa a ver o Estado a utilizar de mecanismos psicológicos, talvez inconscientemente, para fazer as pessoas seguirem uma direção. A direção de que ele é a salvação. Se você for a ver com o que está acontecendo hoje em Moçambique, com o julgamento das dívidas ocultas, podemos notar que o povo espera que haja um salvador. Que o povo ainda espera que as condições mudem a partir do Estado. Só que o individualismo está faltando. Existe muita assistência, foi vendido muitas assistências. O discurso político que qualquer líder que vem traz para a população é que eu vou dar-te isto, eu vou dar-te aquilo, eu vou dar-te isto. É um discurso que apenas incentiva as pessoas a receber e não a produzir. E a produtividade dos moçambicanos, eu não peguei nenhum dado, não vi nenhum dado, mas eu diria que é uma das piores da África. Eu diria que é uma das piores da África. A produtividade, eu não quero falar do PIB porque já medi isso, mas a produtividade do moçambicano é uma das piores da África. Porque o moçambicano tem medo de produzir, de criar, e porque também não existem condições que favoreçam. Agora, existe necessidade de um assistencialismo. Claro, existem situações péssimas neste país, existem população rural que não vai à escola, não tem carteiras, não se alimenta devidamente. A província de Nampula é uma das mais desnutridas do país. O excesso de corrupção também se encontra nesta área do país. Então nós temos vários problemas que
que precisam de assistência, mas continuar a cultivar essa mentalidade de receber, de pedir, não vai nos tirar de onde estamos. Nós temos que começar a ser mais produtivos, temos que começar a pensar em criar para vender. Por que nossas empresas não são sólidas? Eu não costumo ver empresas moçambicanas galardoadas nos fóruns internacionais. Claro que existem aí, por exemplo, a de Salim Abdullah, que já foi uma das 100 melhores empresas da África. Mas Salim Abdullah cresceu como? Como é que ele chegou lá? Ele tem seu mérito como empresário, mas a network vale mais que dinheiro, né? Já dizia Ryan Santos. Eu acho que ele teve essa boleia aí, do partido, do Estado, porque tu para cresceres, está muito claro que tu para cresceres, tu precisas se aliar a eles. Só que estamos em uma era em que nós não precisamos tomar essas direções, por isso o país não cresce, por isso o país continua como está estagnado, porque as pessoas simplesmente enxergam o governo como a solução. Mas se elas enxergarem que pela minha técnica, pela minha capacidade, e olha que o governo não incentiva as pessoas a fazerem isso. O nível de corrupção em que estamos mergulhados é imperceptível. É difícil tu saíres para a cidade e quereres um documento e tu fazeres o documento sem pagar. E olha que tu podes pensar assim, eu não sou corrupto, eu não quero corrupção. Só que a pessoa que vai te atender é corrupta. E se a pessoa que vai te atender é corrupta, o chefe da pessoa que vai te atender também é corrupta. E se você acha que, vou meter a carta, não sei, de combate à corrupção, os donos que estão lá também são corruptos. E agora você escolhe. Você quer tua carta e pagar aquela que está a atender? Ou você quer enfrentar todo esse cara e ainda assim se lixar, gastar energia? Não pensa assim, é um pensamento negativo, cara. Não é um pensamento negativo, não. E cara, eu tenho a impressão de que tudo isso é causado pela ausência do dinheiro, pela escassez do dinheiro. É só nós olharmos aqui, fazendo uma análise muito rápida, olharmos os salários dos funcionários públicos, muito péssimo. Aquilo não ajuda em nada. As pessoas que vivem de salário mínimo, elas vivem frustradas. Vivem frustradas, 4.500 meticais para um mês. Tu acha que é possível isso? As pessoas vivem endividadas para poder sobreviver. Houve um aumento do salário. Quanto? Não foi um aumento real. Estamos com uma inflação alta. Não houve um aumento, meus amigos. Não houve um aumento. Aquilo só foi um aumento nominal. Para as pessoas, foi um aumento porque subiu de 100 para 200. Mas, na realidade, pelo preço das coisas, pelo nível de inflação que nós estamos enfrentando hoje, não foi um aumento. Quem lhe falar que foi um aumento só pode ser o do governo que quer te vender uma ideia. Entendeu? Então, as pessoas continuam recebendo baixo, vivendo uma vida precária, e para ganhar dinheiro dentro dos seus setores, o que eles preferem fazer? Nós vamos corromper porque nós precisamos de dinheiro. Nós queremos nos alimentar. As cenas que acontecem nos trânsitos, aqueles fazem aquilo de negócio nas instituições públicas, aqueles fazem aquilo de business. Pagar virou business. Pagar para você abrir uma conta importante, um documento relevante, virou business. Porque o cara não tem. Vai esperar 30 dias para ter 7.000. Vai esperar 30 dias para ter 5.000 meticais de salário. Como é que o cara vai sobreviver? Um cara que tem 3 filhos, uma casa, energia, água. Cara, água, só água. Se você usar livremente, você gasta uns 200 paus. 200 meticais. 200 meticais. Você quer comprar um saco de arroz, você já consegue perceber que está 1.500. Você quer comer um arroz bom, 800 meticais. Se você quiser comer um arroz um pouco mais, começa a ver um nível de vida. E você diz assim, o salário não ajuda, e não ajuda mesmo, porque não houve nenhum aumento. Então, o excesso de assistência fez com que, apesar de não existir nenhum aumento, as pessoas ainda continuem acreditando que o Estado deve fazer alguma coisa. Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre os salários em Moçambique, e eu expliquei muito bem no vídeo por que o governo sempre vai ter dilemas de
decidir se aumenta salários ou não, até que ponto pode aumentar, porque o governo está a lutar também contra o desemprego. Então, se ele aumenta os salários sem nenhuma restrição, muitos vão perder empregos e isso aumenta, isso afeta a economia. Eu já falei muito sobre isso aqui. Então, para o vídeo não ficar muito longo, porque já está longo, deixa o like aqui. Se você gostou disso que eu falei, eu vou continuar a falar do assistencialismo sobre de diversas áreas, né? Tipo, vou focar na agricultura, o assistencialismo na agricultura. Como é que é isso? Será que é relevante? Eu vou falar sobre isso e vou relacionar sempre com a empresa, com a economia, para sempre estarmos dentro daquilo que é o tema do nosso canal aqui, falar de negócios, de investimentos, de bolsa de valores e de muitas outras coisas interessantes que eu falo aqui também. Fui e esse é o começo.